Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E agora eu percebi que eu fiz igual a TV Cruz. É meu sonho era ter um programa desde pequeno por causa da TV Cruz. Porque eu achava que de fato eles eram pessoas reais que tinham um programa pirata. Mas eu era bem novinha, então é justificável. Mas aí, voltando ao vídeo de hoje, eu queria compartilhar um dos meus aprendizados. Eu tenho já um hábito há uns 2 anos, desde que eu comecei de fato a entender que eu queria evoluir, que eu queria quebrar padrões, queria quebrar ciclos viciosos de pensamentos mesmo que geravam comportamentos em mim, né? E eu falei assim, ok, eu leio muita coisa, eu consumo muito conteúdo, eu tenho uma mente muito acelerada. E o que eu tô fazendo com isso tudo, sabe? Porque ainda mais no mundo de hoje, a gente tem acesso a tanta coisa legal que isso meio que acaba se perdendo. Então, assim, pensamentos que às vezes, até nas minhas conversas com Deus, ou eu lendo, vendo vídeos em algum lugar, algum insight, sabe? Alguma revelação que aquilo gera pra minha vida, eu corro e anoto no meu caderninho, ou anoto num grupo de WhatsApp que eu tenho comigo mesmo e também de reflexões, porque eu tenho essa pegada meio de filosofia, assim, eu gosto muito de anotar aprendizado, sabe? E depois, só que eu gosto de anotar porque quando eu anoto eu sei que aquilo ali vai fixar melhor na minha mente, mas também porque eu gosto de ter um lugar onde eu possa voltar para ler esses aprendizados. Porque foi como eu falei, é muito conteúdo bom hoje em dia, ele acaba se perdendo. Então eu gosto, de vez quando eu tô de bobeira, ou quando eu tô realmente numa situação de conflito interno, de poder recorrer às minhas anotações e para mim entender melhor, sabe? E ver, e às vezes é bom porque eu chego naquele caderninho, no meu caderninho, e eu vejo ali algumas broncas que eu dou em mim mesma sobre padrões de comportamentos que eu gostaria de mudar, de coisas que eu deixo de fazer ou de coisas que eu sempre faço, sabe? E aí eu leio aquilo dali, tipo, meio que dando uma bronca em mim mesma e falo, meu Deus, em 2020 eu já pensava sobre isso e eu tô caindo no mesmo buraco, sabe? Eu tô fazendo o mesmo erro de novo. Então, assim, eu recomendo muito que vocês tenham um caderninho de aprendizados também pra vocês, tanto pra vocês anotarem trechos de livro, pensamentos, sabe? Essas revelações que você tem, assim, diante de uma situação, observando a vida de alguém, você fala, meu Deus, sabe? Ela poderia ter de diferente, ou aí você vai e aplica aquilo na sua vida e, sabe? E te gera uma conversa com você mesmo, assim, muito interessante. Anote, não esqueça, sabe? E, então, voltando a minha conversa com Deus ali, que gerou o pensamento de hoje que eu vou ler pra vocês, que era um exercício de clareza que eu tava fazendo com o Senhor. Porque eu tava ali meio que me questionando, sabe? Meu Deus, por que eu sou tão influenciável? Por que eu sou assim, sabe? Tudo me afeta muito. Tipo assim, se eu tô vendo uma série, eu meio que pego ou lendo um livro, se eu me envolver muito com a narrativa, com a história, eu pego trejeitos dos personagens, eu sou nesse nível. Assim, no sentido, se a pessoa é muito atlética, eu quero ser atlética. Se a mulher é muito empoderada, eu já começo a andar meio assim, entendeu? Eu sou muito assim. E aí já tem tempo que o Senhor tem trabalhado em mim, assim, de eu entender que eu sou uma esponja, que eu absorvo tudo ao meu redor. Então, quando eu comecei já a entender isso, por isso que é muito bom a gente olhar para dentro, que a gente olha muito para fora, né? E a gente se autoanalisar, eu comecei a entender assim, ok, eu sou muito influenciável, eu sou uma esponja, vou começar a me policiar sobre o que eu assisto, o que eu vejo. E aí eu comecei meio que criar esse padrão, tá? Eu só vou ver coisas, assistir, ler livros de coisas que me agreguem, já que eu sei que eu pego ali coisas e trago pra mim, e também só vou andar com pessoas que eu quero extrair coisas boas daquilo, né? Já que eu faço isso. Só que também hoje isso começou a me incomodar. Eu falei, cara, mas isso não quer dizer que eu sou uma cópia das pessoas? E aquilo começou a me gerar um bug, assim, uma crise de identidade, sabe? Então eu sou uma cópia, quem sou eu? E aí eu comecei a conversar com Deus, Senhor, por que que isso me fez tão influenciável? Por que que eu sou assim? E tal. E aí isso me deu uma clareza muito grande. E aí eu vou ler agora pra vocês. Que na verdade, né, é uma coisa que eu sempre falo, o Senhor não cria lixo. E tudo que ele faz é perfeito, ainda que não apareça no princípio. O problema é que a gente vive num mundo onde tem maldade, onde tem muito desequilíbrio. E às vezes você pega, tem uma característica, uma coisa em você que o Senhor colocou com um propósito, uma finalidade boa. E o mundo vem e corrompe aquilo, sabe? E coloca coisas em cima para corromper a sua identidade. Então, eu tava aqui agora e escrevi assim: estava agora me perguntando qual era o meu ponto forte em ser tão influenciável, porque eu já entendi isso. Eu falei, ok, se o senhor não cria lixo, ele me fez influenciável por um motivo. Então, talvez o termo nem seja ser influenciável. E aí, eu acredito que seja ser mais adaptável. Então, eu estava agora me perguntando qual era o meu ponto forte em ser tão influenciável. O que o Senhor queria com isso? Como isso seria benéfico para mim? Porque o Senhor não cria lixo. A propósito em tudo que ele faz. O mundo taxa de negativo, nos coloca rótulos e nós aceitamos. Mas a culpa é nossa,
que olhamos mais para fora do que para dentro. Olhando agora com uma boa perspectiva, ser influenciável na verdade tem a ver com a minha facilidade de aprender, a minha personalidade adaptável e o fato de que eu não reparo em pessoas, mas eu as observo. Eu olho as personalidades, o comportamento e eu aplico isso na minha vida. Então, assim, aí eu botei obrigada a Deus por ressignificar tudo. Porque no caso eu tava achando aquilo uma coisa horrível, de eu ser uma pessoa sem personalidade, e na verdade o Senhor mostrou que não. Eu só tenho que usar essa ferramenta que Ele me deu da maneira correta. Eu sou uma pessoa adaptável, já reparei isso. Eu posso, tipo assim, trocar de emprego, trocar de cidade, qualquer coisa, trocar de casa. Eu me adapto muito bem, sabe? Eu vou sentir saudade das antigas coisas, vou. Mas eu me adapto bem, sabe? Eu sei ver beleza em tudo, eu sei ver beleza nas pequenas coisas ordinárias do dia a dia. Isso não quer dizer que eu não fique pra baixo, sabe? Mas assim, o Senhor me deu, eu tenho essa capacidade de ver beleza em tudo, de me adaptar, de ver alegria no novo. Então, assim, e essa questão de aprender as coisas com facilidade, é por isso que eu achava que eu era tão influenciável. Porque, na verdade, o Senhor me deu uma habilidade de olhar coisas e aplicar aquilo na minha vida. Tipo, aquilo que eu gosto, eu espelho na minha vida. Só que às vezes acontece de eu também assimilar coisas ruins, né? Então, enfim, eu não sei se fez muito sentido pra você. Teve uma outra experiência também em que eu tava tendo essas conversas com Deus de ressignificar as coisas e era sobre o déficit de atenção. E eu falei, meu Deus, eu só quero ter uma mente igual a de todo mundo, eu só quero ser igual a todo mundo. Porque quem tem déficit de atenção sabe que atualmente tem que trabalhar 3 vezes mais para chegar a uma mesma conclusão que uma outra pessoa, ou para focar numa tarefa. Então você vive mais cansado, você tem mais exaustão mental, você tem mais dificuldade de foco. Porém, você também tem coisas boas com isso. Então, tipo assim, tem muita gente que acha, eu tenho déficit de atenção e se vitimiza. Eu não consigo fazer uma coisa direito porque eu tenho déficit de atenção. Realmente tem tarefas tipo, para estudar coisas chatas, coisas muito monótonas ali, a não ser que o assunto seja muito interessante para mim. Como, por exemplo, comportamento humano, são coisas que eu gosto muito, sobre coisas que fazem eu me entender melhor. Eu consigo ficar naquilo dali hiperfoco por muito tempo. Então, mas normalmente as coisas assim, tipo, estudar um inglês da vida é uma coisa que eu procrastino horrores. Mas aí aquilo me inquietava muito. Eu perguntei pra Deus, Deus, por que que o Senhor me fez assim? Eu não quero ser assim. E aí ele começou a me mostrar que o fato de eu ter esse déficit de atenção, de ter essa mente mais dispersa e tal, que eu achava que era uma coisa ruim, é o que me faz ver beleza nas coisas, sabe? É o que me faz ver detalhes que as outras pessoas não veem. É o que me faz ter mais empatia, mais amor pelas pessoas, sabe? Me colocar mais facilmente no lugar delas. Porque pessoas puramente racionais, elas são naturalmente menos empáticas, sabe? É tudo preto no branco para elas, é sim, sim, não, não. E por eu ser assim, eu tenho essa mente mais flexível e eu consigo fazer ligações que as pessoas não fazem. Por exemplo, às vezes a pessoa está conversando uma coisa, minha mente já faz tum, 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 tum. Sabe aquele quadro de investigação policial que vai ligando as informações? Isso já é ruim para eu conversar, porque se a pessoa não tiver uma mente muito ágil, ela não me acompanha. Se ela não souber direcionar a conversa, eu saio metralhando assuntos aleatórios. Mas porque minha mente faz essas ligações muito rápidas, sabe? Então hoje em dia eu amo ser quem eu sou. E quando eu começo a me questionar muito sobre eu ser de uma determinada maneira, eu vou para Deus e falo com Ele, Senhor, qual é meu ponto forte nisso? O Senhor me deu essa habilidade, essa característica para quê? Para qual benefício? Como eu posso usar isso para te agradar e para viver a minha vida, sabe? Então, é essa palavra de sabedoria que eu tenho para vocês hoje, sabe? Se tem algo incomodando em você, é porque provavelmente o mundo já desvirtuou aquilo de você, sabe? A forma como você foi crescendo tirou do equilíbrio, do ponto certo ali, aquilo que você tem, sabe? Para te beneficiar. Então, converse com o Senhor. Senhor, por que eu sou do jeito que eu sou? Por que eu faço as coisas do jeito que eu faço? Se você não tem esse hábito de conversar com Deus, é uma coisa muito boa. Eu aconselho vocês a fazerem. Mas pelo menos converse com você mesmo. Olhe pra dentro e pensa, sabe? Reflita. Não, mentira. Olha pra Deus. Olha pra cima, conversa com Ele e pede pra Ele te esclarecer. Porque você não se criou. Você não pode se consertar sozinho, sabe? Tem determinadas conclusões que às vezes você não vai conseguir chegar sem o auxílio do Espírito Santo, sabe? Porque ele tá aí para isso, sabe? Para tirar nossas dúvidas sobre a criação, sobre o propósito de Deus com você. Então, é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha feito sentido e que vocês possam ter aprendido alguma coisa sobre isso. E essa é mais uma das coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigada por assistir. Deixe um comentário aí embaixo, curta e compartilhe.